Saudações, meu nome é Rodrigo Bonifácio, eu sou pesquisador do Laboratório de Poços de Caldas, o LAPOC, e nesta série de vídeos da gestão do conhecimento, iremos apresentar com um enfoque prático processos relacionados ao preparo de amostras sólidas para análises químicas quantitativas. Me acompanha nessa série de vídeos, o nosso experiente técnico, o Wilson Custódio, técnico do LAPOC também, né? Laboratório de Poços de Caldas. Bom, com isso, gente, esse macro processo pode ser subdividido em 3 etapas, sendo que a segunda etapa pode ser abordada de 3 pontos de vista diferentes. Então, quando recebemos uma amostra sólida destinada à realização de uma análise química quantitativa, a primeira etapa consiste na britagem ou moagem desta amostra. Numeramos para fins didáticos essa etapa como etapa 1. A seguir, numa etapa de preparação da amostra assim obtida, temos 3 abordagens diferentes. A primeira delas denominamos de etapa 2.1, na qual haverá a preparação de uma pérola fundida que será destinada à análise química quantitativa pela técnica de fluorescência de raios X. Numa etapa 2.2, constituindo uma segunda abordagem de preparação da amostra britada e moída, poderá haver a preparação de uma pastilha prensada que também será destinada à análise quantitativa utilizando a mesma técnica de fluorescência de raio-x. Por fim, de uma forma mais eclética, uma vez que temos mais técnicas analíticas aqui envolvidas, poderá ocorrer a fusão ou dissolução ácida dessa amostra, obtendo-se uma solução que será destinada à análise química quantitativa utilizando essas 4 técnicas principais: espectrofotometria ultravioleta visível, ou VVIS, espectrometria de absorção atômica, espectrometria de plasma ICP-AES e a técnica mais sofisticada que temos para essa determinação, que é a espectrometria de ICP-MS, espectrometria de massa com plasma acoplado. Uma vez preparadas essas amostras, independente da técnica selecionada, será efetuada a etapa de determinação ou leitura, que são etapas específicas muito relacionadas às características e peculiaridades de cada uma dessas técnicas e também do instrumento utilizado. Então, nessa série de vídeos abordaremos de maneira detalhada, novamente com enfoque prático, cada uma dessas etapas e suas subetapas para dentro do escopo do Programa de Gestão do Conhecimento. Ok, então o Rodrigo falou que a primeira etapa é britagem e moagem, né? Então, nem sempre a gente tem que fazer uma britagem e moagem. Muitas vezes você tem que fazer uma homogeneização dessa amostra. Então, nós acostumamos fazer também o quarteamento dessas amostras, né? Quando é necessário. Às vezes a amostra vem muito grande, para você não demandar um tempo muito grande para fazer uma britagem e moagem, você faz um quarteamento dessa amostra, diminuindo o tamanho dessa amostra. Uma outra coisa também, que para fazer a pérola ela vai ser feita quando você tem os analitos em maiores teores, grandes teores, porcentagem para cima. E a pastilha prensada, normalmente, é quando você vai analisar os elementos que são baixos teores. Por que isso? Na pérola fundida, nós vamos trabalhar com 0,11 gramas da amostra e na pastilha prensada, nós vamos trabalhar com 1 grama de amostra. Eu acho que é isso, Rodrigo. Sim. Então, convido vocês a acompanhar essa série de vídeos e esperamos que esse conhecimento seja disponibilizado da melhor forma possível. Saudações! Estamos aqui hoje no ambiente de laboratório de moagem e é neste laboratório que é iniciado todo o processo de preparação de amostra. Estamos aqui hoje, meu nome é Rodrigo Bonifácio, eu trabalho aqui no Laboratório de Poços de Caldas da Senem, estamos aqui com o técnico Wilson, tem uma larga experiência no processo de moagem que será realizado para fins do processo de gestão de conhecimento pelo técnico Wilson. Tá certo. Então hoje nós vamos demonstrar a moagem de uma amostra que chama-se ilmenita
e nós vamos moer essa amostra no moinho de panelas e depois nós vamos fazer a passagem dessa amostra já moída por uma peneira de 100 meshs mais ou menos, para utilizarmos tudo que tiver abaixo de 100 meshs. Correto. E embora o Wilson seja uma peça fundamental em todo o processo, nesse ambiente nós precisamos de equipamentos dedicados, equipamentos caros e que à primeira vista podem parecer relativamente rústicos, né, Wilson? São rústicos. Parecem rústicos, porém são equipamentos mecânicos que exigem um nível de habilidade e conhecimento relativamente sofisticado, porque o início de todo o processo analítico se dá aqui no moagem, quando a gente fala de amostras sólidas, não é? Qualquer tipo de erro aqui vai aparecer só lá no finalzinho, a hora que vem o resultado, né? E além disso, nós ainda temos que ficar muito atentos com relação à segurança, né? Porque são alguns equipamentos mais pesados, nós trabalhamos com algumas amostras mais concentradas, vamos dizer assim, e o pó gerado aqui é um pó que pode contaminar o nosso organismo. Sim, um ponto muito bem lembrado, essa questão do pó. E é por isso que muitas pessoas, muitos profissionais de laboratório hesitam em trabalhar numa moagem. Porque é um ambiente, naturalmente, pela característica do trabalho, é um ambiente que fica com um pouco mais de material em pó, que trabalha com esses equipamentos que você mencionou, que necessitam de um cuidado, de uma atenção maior. Mas como você frisou muito bem, eu vou ressaltar esse ponto, é o início de todo o processo quando a gente trabalha com amostras sólidas. Porque ele tem que ser executado de uma maneira relativamente limpa, bem organizada, para que se evitem situações triviais, como por exemplo uma troca de amostra. Uma troca de amostra compromete todo o processo, então a atenção na identificação, na rotulagem, um trabalho relativamente concentrado para que não ocorra com acidentes e nem que haja troca de amostras é fundamental, né, Wilson? Isso, são várias etapas, né? A gente recebe a amostra primeiro, depois, se a amostra estiver úmida, nós colocamos numa estufa, né, para secagem. Então, o manuseio é muito grande e uma troca de amostra não é tão difícil assim. Então, tem que ter muita atenção, principalmente nesse ponto de troca de amostras, né? Não só a troca de amostras, como você lembrou bem, mas tem a questão de contaminação cruzada. Também. É um outro ponto que a gente tem que sempre lembrar, né? Então, quando você recebe uma quantidade de amostras, a gente aqui na química chama de matrizes. Quando você está manuseando uma série de matrizes diferentes, é interessante que você as agrupe dentro de um grupo de similaridade, né? Você tem algum exemplo que você pode dar assim? Tenho sim. Olha, por exemplo, nós vamos trabalhar hoje com ilmenita, mas nós recebemos vários tipos de amostras, né? Ilmenita, caudazito, areia de zircônio, solo, sedimento, que são teores mais baixos. São teores mais baixos. Imagina você trocar um solo por uma ilmenita. O cliente vai ficar maluco, achando que a ilmenita dele, que o minério dele não tem titânio, né? Porque eu peguei um solo e troquei, acidentalmente, mas foi trocado. Ninguém faz nada assim porque quer fazer. Às vezes acontece de você trocar, mas não pode. Você tem que estar sempre atento para que isso não ocorra. E mais do que, de novo, não só trocar a questão da contaminação cruzada, né? Porque alguns minérios têm teor, aqui no LAPOC a gente observa muito teores de urânio e tório. E alguns minérios têm teores mais altos por questões geoquímicas, e quando a gente tem que manipular amostras com teores mais baixos, pode haver essa contaminação. Então a gente tenta fazer esse agrupamento nesse sentido. É assim que a gente trabalha aqui, a nossa linha de trabalho, né? Primeiro, a gente tenta fazer as amostras com baixos teores, né? E se for o caso de ter amostras de altos teores, só depois que a gente analisar, que a gente fizer a moagem das de baixos teores, tá certo? Normalmente, que nem hoje eu vou fazer uma ilmenita como demonstração, mas ao final da análise da moagem, eu vou fazer a limpeza da panela. Por quê? Porque amanhã uma outra pessoa pode vir fazer uma moagem e se eu deixar sujo, ela pode achar que está limpo, né? Isso. Então, a gente sempre deixa tudo limpo depois da moagem. Isso. A questão da limpeza, e eu queria ressaltar um último aspecto, que é a questão de sempre conhecer o histórico da amostra. Então, um laboratório tem que ter um conhecimento mínimo das amostras que ele recebe,
para poder fazer esse agrupamento de modo a otimizar o seu fluxo de trabalho e não somente otimizar o fluxo, evitar manipulações que comprometam a qualidade do resultado final, como você disse. Então é bom saber se a amostra historicamente tem algum teor mais alto ou mais baixo, porque você consegue organizar melhor a sua rotina ambulatorial. É mais fácil assim, dessa maneira é bem mais fácil para quem trabalha aqui, né? Claro. Legal, pessoal. Então agora vamos acompanhar o processo de preparação de amostra aqui com o Wilson e estamos aí à disposição. Obrigado. Dentro do processo de preparação de amostras no laboratório de moagem, tudo se inicia com o processo de secagem, caso recebamos a amostra com um certo nível de umidade, porque os demais equipamentos, eles não podem ser manipulados com amostras úmidas, não é, Wilson? É isso aí. Quando a amostra chega úmida, o que acontece? Se você não secar essa amostra, ela vai criar uma crosta dentro da panela e vai grudar também na peneira a hora que você vai peneirar. Então, o que nós fazemos? Nós recebemos uma amostra úmida, por exemplo. Nós vamos usar uma estufa a mais ou menos 150 graus. A amostra vai ser colocada dentro de bandejas de alumínio. Por quê? Porque o alumínio para a gente não é tão importante assim. Então, eles nem pedem alumínio durante as análises químicas nossas. Então, nós podemos utilizar uma bandeja de alumínio. Caso contrário... necessário usar um outro material, né? Por exemplo, nós podemos usar cápsula de porcelana, que é um material que, se estiver bem limpo, ele não contamina, ele não dá resultado, não interfere, vamos dizer assim, em resultados, né? Não dá a chamada contaminação cruzada. Contaminação cruzada. Não, e mais do que isso, que você lembrou um outro ponto, o uso da bandeja de alumínio é muito conveniente por conta do risco de quebra. Porque embora a porcelana ela traga menos contaminação, ela sempre existe o risco de quebra do choque térmico natural de manuseio da porcelana. Isso. Então, não havendo a necessidade da análise do elemento químico alumínio, que é o nosso caso, a gente opta por bandeja de alumínio. Mas, se dentro do teu processo esse é um elemento químico que se torna importante, então o aconselhável é que você use um outro material, como é o caso da porcelana. Eu vou fechar, gente, porque senão ela pode até estragar, porque é com resistência, né? Então ela pode estragar, por isso que eu fechei. Não, e bem outra coisa a ser comentada, a questão do tempo, né? Até quando secar? Sim. Não existe um tempo fixo. Não, né? não existe um tempo fixo. Mesmo porque, deixa eu abrir de novo, você tem amostras pequenas e tem amostras grandes. Então o tempo de secagem dessa amostra menor vai ser muito menor do que essa amostra aqui. E também a quantidade de umidade. Nós trabalhamos, por exemplo, com sedimento de rio. Então, a coleta do sedimento de rio já vem com muita água. Muitas vezes ele vem praticamente nadando, né? O sólido ele vem nadando. Exatamente. Então, você não pode perder a amostra. Tem que colocar ela toda aqui para secar. Certo? Correto. Então, essa é a etapa de secagem. E a próxima etapa agora é a etapa de moagem mesmo. Como mencionado pelo Wilson, o processo de moagem depois de uma eventual secagem consiste na utilização deste equipamento, que é o moinho de panelas. Eu vou abrir aqui a tampa frontal desse equipamento. Dentro dele é posicionado um conjunto de, como a gente chama aqui mesmo, de panelas, que são elementos de metal circulares, o Wilson vai mostrar, dentro do qual é colocada a amostra ainda sem que ela esteja moída, porém seca. Essa amostra esses elementos vão girar dentro da panela durante um tempo determinado, cominuindo. O que significa cominuindo? Diminuindo o tamanho dos grãos dessa amostra, para que depois ela seja peneirada, chegando até um tamanho de amostra que a gente também chama de granulometria adequada. Então esse equipamento, ele é manuseado a partir das panelas, que agora o Wilson vai mostrar para vocês em detalhes cada um desses elementos. Pode deixar. Então aqui, pessoal, nós temos então a panela, né? A panela, ela é composta da tampa e dos elementos internos que vão, por atrito, cominuir a amostra, como diz o Rodrigo, né? Eu vou colocar a amostra aqui dentro, daqui a pouco. Depois dessa amostra moída, nós vamos usar
uma peneira de 100 mechas e o fundo da peneira de 100 mechas, tá certo? Fundo da peneira, das peneiras, né? No caso de 100 mechas. Vou usar também um pincel para que eu possa fazer a amostra passar pelos poros dessa peneira. E depois, se for o caso, eu vou usar uma espátula para tirar a amostra do fundo da peneira para colocar dentro ou de um saquinho ou de um frasco plástico, ok? Então vamos lá. A primeira etapa, então, eu vou pegar a amostra. Essa amostra é uma amostra de ilmenita. Esse número que vocês estão vendo aqui é um código que nós temos nosso do laboratório. Vou colocar essa amostra todinha dentro da panela, distribuindo essa amostra. Vou guardar o saquinho que depois eu volto para cá. Aí eu fecho a panela e levo a panela até o moinho. Bom, então agora eu vou colocar a panela no moinho. Vou travar com essa borracha. Fazer uma alavanquinha que ninguém é de ferro, né? Ah, só um comentário antes que você feche, que é importante. Mostrar que a panela fica, até esse conjunto fica balançando um pouco. Porque esse é um conjunto de molas que são movimentadas, permitindo que os elementos da panela choquem entre si, diminuindo a amostra. Então essa vibração é normal, porém a trava é importante que ela seja feita adequadamente. É que ela tem que estar presa aqui, ó. Tem que estar presa nesse conjunto, porque senão pode acontecer de projetar alguma peça contra o operador. Tá? Então agora fecha o moinho e certifica que ele está bem fechado. E depois é só ligar, olha, e esperar um tempo de 3 a 5 minutos mais ou menos. Então a amostra já foi moída, né? O moinho já está desligado, completamente parado. Eu vou abrir a tampa e fazer o processo contrário agora. Vou tirar a amostra daqui. A amostra vai para perto de uma exaustão. Nós temos aqui uma exaustão, né? E agora eu vou abrir a panela e vou retirar a amostra, já passando a amostra por uma peneira de 100 mechas. Eu uso o pincel para tirar a amostra. A amostra, uma parte dela fica grudada nesses discos internos. Eu vou tirar o que está grudado aqui com o auxílio do pincel. Dentro dele também fica muita amostra. Eu vou tirar. Isso é importante, por quê? Porque a amostra já não é muito grande, né? É pequena a amostra. Se eu deixar a amostra grudada aqui, olha, eu posso perder a homogeneidade dessa amostra, né? Eu perco uma fração dessa amostra. Tem um outro disco aqui dentro. Faço o mesmo processo, né? Tiro toda a amostra que eu consegui tirar. E depois vou tirar a amostra que ficou na panela, certo?
Aí pronto. O que tinha na panela eu consegui passar para a peneira. E agora eu vou tentar passar essa amostra pelos poros dessa peneira. E por quê? Porque nós vamos utilizar só aquilo que tiver abaixo de 100 mesh. O ideal aqui é não sobrar amostra em cima dessa peneira, que é o que deve acontecer, ou sobrar uma pequena quantidade. Aí. Sobrou quase nada de amostra. Então agora eu vou colocar essa amostra de volta no saquinho original dela, ou então dentro de um frasquinho de plástico. Para isso eu vou utilizar então a espátula. Bem, então a amostra que eu recolhi abaixo de 100 mesh, eu vou voltar para um saquinho plástico ou um frasco plástico também, tá certo? Então vamos lá. É importante mostrar, Wilson, que a amostra ela fica bastante fina. Ah, sim. Né? Como se fosse uma espécie de talco. Isso. Né? A gente vai manipular aqui para permitir uma visualização. Então essa é uma amostra já diminuída, uma amostra com uma granulometria menor. Com essa granulometria, os processos químicos de ataque com ácidos ou até de manipulação da amostra sólida, que são a fusão ou a prensagem de amostras, elas geram um produto mais homogêneo que impacta diretamente no resultado da análise. Isso, a gente consegue abrir 100% essa amostra. Então, eu vou colocar dentro do saquinho. Você pode fazer devagarzinho, né? Você pega uma espátula, vai colocando aos poucos, ou então você pega um funil, que eu não gosto muito, eu prefiro a espátula, e o funil está aqui, olha. Você coloca o funil aqui, mas é ruim, porque você tem que segurar o funil, tem que segurar a forma, né? Então eu coloco com espátula. Como essa amostra já está homogênea, e lá no laboratório vai ser usado uma pequena quantidade dela apenas, esse restinho que sobra aqui, ó, para não ficar riscando muito o fundo, a gente deixa sobrar e joga fora, tá certo? Então essa amostra já está pronta para análise, né? Aí o Menita com esse código aqui. Ela era grossa e agora está fininho, como se fosse um talco, olha, né? Deixa ela reservada aqui. Agora eu vou jogar fora o que sobrou aqui. E vou fazer o processo de limpeza agora de todo o material que foi utilizado, ok?